Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém? Então, nós vamos avançar na palavra de Deus. Eu estava a agradecer aos irmãos, ou melhor a Deus, pela vida dos irmãos, pela vida do nosso querido irmão Faustino, que nos conduziu muito bem durante esse tempo todo que nós tivemos aqui de oração. Amém? Nós vamos avançar para a palavra. Nós começamos a falar na segunda-feira sobre como ser guiados pelo Espírito. E hoje daremos assim sequência, amém, a esse assunto importante, irmão. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, Romanos capítulo 8, amém, versículo 14. Vamos começar por ali. Na segunda-feira, o nosso querido ministro Teotônio Jungo já falou muita coisa sobre, ele nos ensinou sobre como tomar decisões, mas isso é mediante a direção do Espírito. Bem, hoje pretendo dar sequência a esse maravilhoso tema. Nós vamos avançar. Provérbios, amém? Provérbios capítulo 8, amém? Versículo 14. Aleluia. Glórias a Deus. Diz assim a palavra. Provérbios, ou melhor, Romanos 8, 14, assim está certo. Não Provérbios, mas Romanos 8, 14. A Bíblia diz assim, irmão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. No mesmo texto, no versículo 16, a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ele diz. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, ele diz, que nós somos filhos de Deus. E é importante, irmão, nós percebemos esse ponto, esse texto muito relevante, mas antes disso nós vamos orar porque vamos falar dele. Vamos pedir a Deus que nos ajude a compreender. Feche os olhos no nome de Jesus. Pai, obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo por esse momento que o Senhor nos concedeu. Graça. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus que se mova no nosso meio, flua mediante teu Santo Espírito e conduza-nos para o lugar onde nós devemos chegar nesta manhã, a nível do entendimento da sua palavra, pois ele é lâmpada para os nossos pés e ele é luz para os nossos caminhos. Assim como Davi, Pai, queremos guardar a sua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra ti, de fato viver como filhos de Deus, iluminados pelo teu Espírito. Nós oramos, Senhor, nos consagrando a ti nesta manhã. Queremos a tua direção, queremos o teu sustento, queremos o teu maná, queremos o teu pão, Senhor. Queremos que o Senhor nos alimente e fortaleça o nosso espírito, para que possamos sair robustecidos daqui e caminhar com os nossos rostos descobertos, manifestando a sua glória. Em nome do Senhor Jesus, nós te damos liberdade para se mover aqui no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, nós fizemos uma leitura interessante. Você concorda que nós fizemos uma leitura interessante? E aqui, praticamente, o escritor, que é o apóstolo Paulo, ele redigiu aqui que todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. E quando você olha nas Escrituras, irmão, você vai perceber que não é a primeira vez que Paulo, melhor, não é a única vez que Paulo usa uma expressão como esta, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Ele usou a mesma expressão, uma expressão parecida a esta, em Gálatas 5,18, quando a Bíblia fala das obras da carne. É interessante que aqui em Romanos 8, o versículo 14 é antecedido do 13, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre se nós vivermos pela carne,
nós morreremos, mas se pelo Espírito mortificarmos as obras da carne, então ele diz que nós viveremos, ou seja, a única forma de nós vivermos no verdadeiro sentido da palavra em Deus, ou seguindo, ou melhor, vivendo de acordo com a vontade de Deus, é pelo Espírito. Ele está dizendo, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, então nós viveremos, ou seja, desfrutaremos daquilo que Deus projetou para nós em Cristo Jesus. Amém? Nós devemos desfrutar. E quando você vai em Gálatas, você percebe que o contexto é praticamente o mesmo, porque ele diz que todos que são guiados pelo Espírito, esses, na verdade, ou melhor, se nós nos deixamos guiar pelo Espírito e não deixamos guiar pela carne, ele fala que não haverá uma certa punição. Ele fala de todos que são guiados pelo Espírito, esses mortificam em si mesmo as obras da carne. A Bíblia diz que os dois opõem-se, o Espírito e a carne, eles são opostos entre si, são diametralmente opostos entre si, não há comunhão entre um ou outro, um quer fazer a sua vontade, o outro da mesma forma, e a Bíblia diz que acontecem essas questões em nós para que nós não façamos aquilo que nós queremos, e como filhos de Deus, o que nós queremos verdadeiramente é agradar a Deus. O apóstolo Paulo ele disse, irmão, que todo bem que eu quero fazer eu não faço, mas todo mal que eu não quero fazer sempre faço, nos dando a ideia que nós, como novas criaturas, temos o bem no nosso coração como vontade absoluta para podermos fazer ou para podermos nos mover nela. Mas em contrapartida, temos no nosso corpo certas obras da carne que militam contra essa vontade do nosso espírito. Então, quando queremos fazer o bem, o mal também está presente no nosso corpo para nos impedir de fazer o bem. Mas a maravilha nisso é que se nós nos permitirmos guiar pelo Espírito de Deus, então venceremos esse mal presente no nosso corpo, que são as obras da carne, e vamos desfrutar de tudo quanto o Pai tem para nós. Amém? Então, isso é muito importante. Ser guiados pelo Espírito, irmão, é a única forma do cristão agradar a Deus. Ser guiados pelo Espírito, ou se permitir nessa direção do Espírito Santo, irmão, vai fazer com que você e eu desfrutemos, irmão, da plenitude de Deus, desfrutemos das bênçãos, desfrutemos de tudo quanto, irmão, Ele concedeu para nós. Lembra que a Bíblia diz que nós temos esse tesouro em vaso de barro, nesse corpo aqui. Você sabe que o homem, ele não é um corpo, o homem não é uma alma, o homem é um espírito que tem uma alma e habita nesse corpo. Esse corpo é a nossa habitação terrena. Então, no nosso corpo, dentro do nosso corpo, existe esse espírito. Amém? Nós, como novas criaturas em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós temos esse tesouro em vasos de barro, ou seja, ele diz, o tesouro temos em vasos de barro para que a excelência do poder não seja nossa, mas sim de Deus. Então, o que nós temos como tesouro nessa carcaça, que é o nosso corpo, o vaso de barro, irmão, é de Deus, é do reino de Deus. E se nós queremos, de fato, viver segundo esse tesouro, devemos obedecer à orientação do Espírito Santo que está em nós. Agora, nós vamos avançar aqui no texto que nós lemos, que é Romanos 8:14. A palavra destaca que o próprio Espírito, amém, testifica, ou melhor, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, que é o versículo 14, esses são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O ministro Teotônio já falou muito bem sobre essa expressão, ser guiados pelo Espírito de Deus, mas eu gostaria aqui, se calhar, enfatizar e ligar alguns termos muito importantes. Ele diz, no grego, quando você lê o Novo Testamento, esse versículo 14, ele vai revelar a importância do nome que nós encontramos aqui, a questão de ser filhos. Ele diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Existem duas palavras gregas para a palavra filho. Uma palavra ios, ou oios. Muitos pronunciam oios, ou seja, H-U-I-O-S, para quem está a escrever. Oios é uma palavra grega que nos dá a ideia de filhos maduros, filhos crescidos, não apenas filhos que foram gerados, mas aqueles que já mostram características, vamos assim dizer, no sentido natural, aqueles que já mostram grandes sinais, alguns fenotipos, características externas de que esse verdadeiramente é filho de alguém.
ele vai representar aparências notórias, irmão, características visíveis, que ele tem aparência do seu pai, e não só características visíveis que nós podemos notar no seu corpo, nas mudanças do seu corpo, mas também o modo como ele vive, a maneira como ele vive é totalmente voltada à orientação do seu pai, ou seja, ele cresce com uma educação do seu pai, que no caso para nós é Deus, o nosso pai. Então, Hoyos, ela não é apenas um filho, é o que foi gerado, mostra um filho maduro, um filho que anda segundo, irmão, a vontade e as instruções do seu pai, alguém que sabe, ou melhor, decide por si mesmo o que é correto, amém? Mediante a educação, mediante a orientação, mediante os conselhos, mediante as instruções que ele foi passada por alguém e que trouxe nele essa maturidade. Hoyos é um filho maduro, e nós há pouco tempo estávamos a falar sobre crescimento espiritual, amém? Aqui é muito importante notar que Hoyos está a falar de um filho maduro, ou seja, aquele que é conduzido ou que se conduz pela orientação que ele recebeu, pelas instruções que ele recebeu, pela educação que ele recebeu e que lhe tornou maduro para tomar decisões. Então, é importante perceber isso. Hoyos. Outra palavra é a palavra teknos, que na verdade não é a palavra usada aqui. A palavra teknos, ela refere-se a filhos, mas filhos imaturos, ou seja, uma criança, alguém acabado de nascer. A verdade aqui é que a Bíblia está a dizer que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ele está a mostrar filhos, aqui a palavra hoyos, ou seja, aqueles que são maduros, ou seja, o cristão maduro é aquele que se permite ser guiado pela palavra de Deus, é aquele que já não segue mais as suas emoções, os seus sentidos, ele sabe que como filho de Deus, ele nasceu numa nova realidade de vida, em que a única forma dele se proceder não é pelos seus sentidos, não é pelo o que a sua carne lhe transmite à mente, não é o que ele vê circunstancialmente, mas é a direção que ele recebe do Espírito, do Guia Supremo, aquele que conhece, irmão, toda a paisagem, todo o local, o conhecedor do destino, que é o Espírito Santo de Deus, que nos mostra onde nós estamos a ir. Ele, na verdade, é aquele que nos conduz no caminho, que é a verdade, que é Jesus Cristo. Ele nos ensina como andar nesse caminho, que é a verdade, que se chama Jesus Cristo. Então, Hoyos é um filho maduro, alguém que não atenta para os seus sentidos, ou para os seus sentimentos, ou para a circunstância em si, e se permite apenas ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Hoyos é essa pessoa que mortifica a carne e que enfatiza, enaltece, promove a direção pelo Espírito. Amém? Mesmo quando as circunstâncias, às vezes, tentam em si provar que o que eles estão a mostrar é mais real. Hoyos, ele é aquele que se permite guiar pelo Espírito Santo de Deus. Então ele está a dizer, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que se permitem ser conduzidos pelo Espírito de Deus, eles são aqueles que fazem a escolha diária de não seguir os seus sentidos, mas seguir o Espírito. São pessoas maduras que decidem pelo Espírito de Deus ser conduzidas nesta nova realidade de vida. É importante perceber isso, irmão. Então, estamos a falar sobre ser guiado pelo Espírito. A ideia é você se permitir ser conduzido pelo Espírito de Deus como um filho maduro. A Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, se nós de fato já nascemos de novo, já temos o Espírito Santo em nós pelo novo nascimento, então o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, testifica ou transmite confiança. A palavra testificar nós podemos dizer que é uma transmissão de confiança. Ele nos dá a confiança, a certeza, irmão, de que nós somos filhos de Deus. E se de fato fomos gerados por Deus, a consciência de que nós somos gerados pelo Espírito de Deus e que temos esse Espírito de Deus deve nos fazer também pensar e decidir que nós devemos ser guiados ou devemos nos permitir ser conduzidos pelo Espírito de Deus, o conhecedor do destino, aquele que não apenas conhece a verdade, mas que te orienta na verdade, que um dos propósitos da sua existência em nós é nos conduzir em toda verdade, revelar em nós a verdade
do nosso Senhor Jesus Cristo, ou a verdade que é Jesus. Ele não vai nos conduzir em nenhum outro caminho se não for no caminho de Jesus, ou se não for em Jesus. A única coisa que o Espírito Santo vai esclarecer para nós como verdade é Jesus Cristo. Ele vai apresentar Jesus Cristo como verdade. O Espírito Santo é aquele que aponta para o Pai, é aquele que aponta para Jesus, é aquele que aponta para o nosso Salvador. Ele nos revela sobre quem é Ele e, como um guia, Ele nos revela onde nós estamos aí, onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer nesse caminho onde nós devemos ir. Ele é o nosso orientador, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso verdadeiro professor. Não há ninguém melhor do que o Espírito Santo para bem nos conduzir. Aleluia! Não obstante nós sermos gerados de novo e sermos novas criaturas em Cristo Jesus, tendo em nós a natureza de Deus pelo esse novo nascimento, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós mesmos, aquele que nos pode conduzir melhor do que qualquer pessoa. É o Espírito Santo. Então diz comigo, eu tenho o melhor guia habitando em mim. Escreve ali no chat, eu tenho o melhor guia habitando em mim. O Espírito Santo é um conhecedor de destino. Ele conhece o meu destino. Ele sabe onde me orientar. A palavra que nós entendemos, que nós vemos aqui, porque todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. A palavra guiar, você percebe que o objetivo principal do termo guiar, irmão, é indicar uma direção. O Espírito Santo, ele indica uma direção para você. A palavra guia tem esse sentido de dar uma direção, indicar uma direção. Pode ser intelectual, pode ser física ou geográfica física, pode ser espiritual. A orientação que nós estamos a falar aqui é, sobretudo, espiritual. O Espírito Santo é o teu guia espiritual. Ele te guia nas coisas espirituais, mas ele é tão sábio, que ele pode fluir através de você no nível da sua mente e fazer com que eu e você tenhamos ideias extraordinárias que homem ninguém viu e homem ninguém ouviu. Ideias que vão te tornar prósperos ou ricos materialmente. Se você depender da ideia ou da direção do Espírito Santo, o Espírito Santo vai trazer para vocês ideias extraordinárias. Eu gostaria que você soubesse que a Bíblia declara, lá em 1 de Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, se não estou erro, o apóstolo Paulo ele escreve o seguinte, ele diz, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? A resposta é óbvia, segundo o texto, nos dá a entender que não há homem nenhum, no ponto de vista natural, que conheceu a mente de Deus para que possa instruir o Senhor. Mas ele diz, mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, nós temos a mente de Cristo, temos a mente do Espírito de Deus. Essa palavra Cristo, ele nos dá ideia, nos indica para o Espírito de Deus, porque é através dele que nós somos ungidos. O apóstolo João ele diz que nós temos a unção do Espírito, ou seja, não precisamos que ninguém nos ensine, temos a unção que nos ensina todas as coisas. E Paulo diz aqui em Coríntios, irmão, que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente do Espírito, é o centro onde praticamente, ou melhor, é o que faz com que o Espírito Santo em nós, ou o Espírito Santo conheça todas as coisas. O Espírito Santo é onisciente, o Espírito Santo é Deus. Então, quem tem a mente de Cristo, ele pode pensar como Cristo pensa, ou seja, pode pensar da forma do Espírito. Nós temos o Espírito Santo, por essa razão temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente do Espírito Santo. Então, nós temos a mente de Cristo. Nós podemos pensar as ideias dele porque temos o Espírito Santo. Quando nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, nós pensamos no nível da mente do Espírito. Ou seja, Provérbios, um texto que foi aqui dito pelo ministro Teotônio, Provérbios 20 e 27, a Bíblia diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E esse Espírito do homem, que é a lâmpada do Senhor, ele encandeia, ou seja, acende, ilumina. Ele conhece todo o mais íntimo. A Bíblia diz que ele esquadrinha. Ele sabe tudo que o homem tem. Ele sabe quem o homem verdadeiramente é.
o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, é no espírito do homem que o Senhor ilumina. Nós podemos dizer assim, a lâmpada, irmão, não é necessariamente luz. A lâmpada não é necessariamente uma luz. Mas a lâmpada, ela produz a luz. Ou melhor, a lâmpada, ela traz iluminação. Você tem uma lâmpada, muitos de nós, se calhar nessa altura, têm lâmpadas na sua casa apagadas. Mas elas não deixam de ser lâmpada pelo fato de estarem apagadas. Nós podemos dizer, no contexto do passado, que o espírito do homem é como se fosse uma vela, para não dizer lâmpada. Mas se nós pegarmos a lâmpada, fica para nós melhor nesse tempo que nós estamos. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ao qual esquadrinha o mais íntimo do seu ser. E vê, irmão, em Salmos, o escritor Davi, ele diz que o Senhor é quem acende ou faz resplandecer essa lâmpada em nós. Então, praticamente, o Senhor Deus, ele acende a lâmpada. Assim como muitos de nós, que nesse momento têm suas lâmpadas apagadas, se você apertar no interruptor, você vai fazer com que aquela lâmpada acenda. Através do teu toque, a lâmpada vai acender. Quando Deus veio habitar em nós pelo Espírito Santo, ou quando nós recebemos Jesus Cristo nas nossas vidas como Senhor e Salvador, o nosso espírito, irmão, ele foi reavivado. Ele foi recriado, ou seja, ele deixou de ser morto e ele se tornou vivo em Cristo Jesus. Recebemos em nós a carga do Espírito para estarmos vivos. Agora, existe uma diferença entre receber a carga do Espírito para estarmos vivos e andar segundo esse novo Espírito que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Agora, ele está a dizer que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o íntimo do seu ser, ou seja, ele conhece o homem. Ele te conhece melhor, o teu Espírito te conhece melhor. Ainda não estamos a falar do Espírito Santo aqui, depois vamos ir para o Espírito Santo, vamos unir isso. Mas agora perceba que em 1 Coríntios 2, no versículo 11, o apóstolo Paulo ele diz que ninguém conhece melhor o homem senão o Espírito do homem que nele habita. E ele diz que da mesma forma, ninguém conhece melhor Deus senão o Espírito de Deus. Então ninguém te conhece melhor senão o teu Espírito, e ninguém conhece melhor Deus senão o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Agora repara, quando nós estávamos mortos nos pecados e delitos, o nosso espírito estava inativo porque estava morto. Mas, quando nós viemos a existir em Cristo Jesus pelo novo nascimento, o nosso espírito foi reavivado, se tornou nova criatura. Então, a nossa consciência começa a funcionar de forma mais clara. Não obstante sermos reavivados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos em nós mesmos, em nosso espírito, o Espírito Santo. Ou seja, não obstante nós nos conhecemos melhor agora em Cristo Jesus, temos o Espírito que conhece melhor Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Então temos aquele que conhece tudo, que é o Espírito Santo, o conhecedor do destino, o Deus Todo-Poderoso em nós mesmos, e nós mesmos nos conhecemos melhor. Então, se nós nos permitimos sermos conduzidos pelo Espírito Santo, uma vez que a nossa consciência se tornou viva em Deus, então, irmão, não poderemos falhar. Agora vamos unir aqui todos os pontos. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o mais íntimo do homem. Ou seja, ninguém te conhece melhor senão o teu Espírito. Aqui ainda sem falar do Espírito Santo. Há pensamentos que pairam na tua mente, que não significa que você é aquilo. Quando você pensa que você é derrotado, esse é um pensamento que não vem do teu espírito. É um pensamento que o diabo soprou na sua mente e te faz pensar que você é aquilo que você está a pensar. Existe um ditado vulgar, que eu não creio muito, mas em certa parte, até certo ponto, tem sentido. Existe um ditado vulgar que diz assim: o homem é aquilo que ele pensa. Mas se nós pensamos bem nessa frase, não é bem verdade, não é verdade. Se todo pensamento que eu tenho indica quem eu sou, então eu sou muitas coisas. Eu sou um derrotado, ao mesmo tempo sou um sucesso. Eu não posso ser um sucesso, ao mesmo tempo ser um derrotado. Porque eu posso pensar
que eu sou um fracasso, mediante um fracasso que eu experienciei. Mas também posso pensar que eu sou um sucesso se eu experienciar muito sucesso. Ou seja, o que eu estou a dizer? A mente do homem, ele pensa, ele raciocina segundo a sua base de dados. Ou seja, tudo aquilo que o homem ver, ouvir, sentir, vai transmitir na sua mente uma forma de pensar. Ele vai pensar em torno daquilo. Então, se eu sempre ver alguma coisa e eu me identificar como aquilo, quer dizer que eu sou muitas coisas. Então, não sou necessariamente aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou aquilo que eu penso, mas eu não sou aquilo que eu penso. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu preciso conhecer isso na palavra, começar a pensar dessa forma. Tenho que colocar dados na minha mente, informações na minha mente. Isso é trabalhar na renovação da minha mente para que eu me entenda e me defina como a Bíblia me define. Eu preciso fazer essa prática, preciso treinar isso. Essa verdade da palavra precisa ser colocada constantemente na minha mente, ser recitada com a minha boca, falar com frequência, para que eu entenda que eu sou um homem espiritual, eu sou filho de Deus. Os que são guiados pelo Espírito, eles são filhos de Deus. Eu tenho que meter isso na mente, que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Se eu fui nascido de novo, então eu sou uma nova criatura, então eu devo me permitir ser guiado pelo Espírito de Deus, eu devo me permitir ser guiado pelo Espírito de Deus, e quando eu me permito ser guiado pelo Espírito de Deus, eu vou viver coisas vitoriosas, coisas grandes, vou perceber que de fato sou um sucesso, eu vou viver coisas que são vitoriosas, que são realmente grandes. Então, eu sou guiado pelo Espírito porque sou filho de Deus. Sou guiado pelo Espírito porque sou filho de Deus. Então, quanto mais eu tenho essa forma de pensar, essa mentalidade do Espírito, irmão, mais eu percebo que eu não sou um fracasso. O pensamento de fracasso pode vir em mim, mas eu não vou me definir como um fracasso, como um erro, como uma falha. Eu vou me definir como filho de Deus que é guiado pelo Espírito Santo. Então, isso é uma questão da mente. Mas eu não sou aquilo que eu penso. Eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou, e eu preciso me conhecer à luz da palavra para pensar dessa forma. Voltando para o nosso ponto. Se eu, que sou um espírito, me conheço melhor que a minha própria mente, se eu, que sou um espírito, me conheço melhor que o meu próprio corpo, então devo me definir a partir dali, a partir do espírito. A maravilha nisso é que eu tenho um espírito conhecedor de todas as coisas, que é o Espírito Santo de Deus. Então, melhor do que eu mesmo, o Espírito Santo de Deus, ele pode me conduzir, porque ele, melhor do que eu, ele me conhece. Amém? Então, se você quer se definir, não defina-se segundo aquilo que a tua mente pensa em alguns momentos da vida. Defina-se segundo a verdade do teu espírito. O teu espírito sabe quem você é. E às vezes, essa mentalidade, essa maneira de pensar pode passar sobre você. Então, ali você pode pedir ao Espírito Santo te ajudar. Espírito Santo, me ajude a ter a convicção de que eu sou teu, de que eu sou filho de Deus e que você está em mim para me conduzir em toda a verdade. E quando a minha mente esquecer de alguma coisa, eu tenho a mente que nunca esquece, que é você, Espírito Santo, em mim, que pode me conduzir em sabedoria, em planos grandiosos para que eu possa dar certo, que pode me ajudar em tomar decisões grandes para que eu não possa ser enganado por nenhum homem. Então ele está a dizer que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmão, é muito importante perceber isso. Você pode conhecer-se como um espírito recriado em Cristo Jesus, mas quando a tua mente ela esquece de quem você é, lembra, você tem o Espírito Santo em você. A consciência é a verdadeira voz de Deus em você. Você precisa ouvir essa voz, se permitir guiar por essa voz, para que você não dê errado. Aleluia. A expressão que nós lemos lá em Provérbios 20 e 27, que diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A ideia é, quando você olha na Bíblia sobre lâmpada, você precisa entender alguma coisa. Na maioria dos contextos, a expressão luz ou lâmpada, candeia, como em muitas outras versões, ela nos dá a ideia de alguém que é iluminado, ou seja, iluminação. Quando diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ele está dizendo que o Espírito do homem é aquele que ilumina, é aquele que vem da parte de Deus para iluminar o homem. Ou seja, nos dá a ideia de que o Espírito do homem, ele veio de Deus para ajudar o próprio homem, essa estrutura aqui como tal, a se proceder.
Ele é da mesma semelhança que Deus. Então, a ideia é, se nós que viemos de Deus, temos essa graça, unidos ao Espírito Santo de Deus, a graça é maior. Então, nós precisamos perceber que a ideia de ser iluminado é você receber ideias, é você receber direções de Deus, é você andar na sabedoria de Deus. Quando se diz que alguém é iluminado, está se dizer que essa pessoa tem favor de Deus. Essa pessoa parece que Deus está com ele. Ou essa pessoa tem decisões sábias. Iluminação, às vezes, pode ser sabedoria, conhecimento. Então, a Bíblia está dizendo que se nós nos permitirmos ser guiados pelo Espírito de Deus como pessoas iluminadas, uma vez que nós somos filhos de Deus, geramos ou fomos gerados em Cristo Jesus, então vamos ser conduzidos em sabedoria, vamos ser guiados por aquele que conhece todas as coisas e não podemos falhar quando nós somos conduzidos por aquele que conhece todas as coisas. A iluminação do Senhor em nós nos revela que nós estamos a nos proceder ou que podemos nos proceder de forma correta e assim nos beneficiar daquilo que Ele tem para nós. Poderemos ir exatamente no lugar onde Deus quer que a gente vá. Poderemos viver exatamente as coisas que Deus quer que a gente viva. Ou seja, se não for pela direção do Espírito Santo, irmão, não teremos como nós vivermos a perfeita vontade de Deus. A única forma de vivermos dentro da perfeita vontade de Deus é seguir a direção do Espírito Santo. Aleluia. Diga, eu sigo a direção do Espírito Santo. Diga, Ele é o meu verdadeiro guia. O Espírito Santo em nós. Ele não é apenas a prova de que nós somos filhos de Deus. Ele é a prova de que nós podemos ser conduzidos de forma correta e viver a perfeita vontade de Deus. Ele não está em nós simplesmente para nós dizermos que somos filhos. Segundo o que Paulo redige aqui em Romanos 8, no versículo 14, ele revela que o Espírito Santo está em nós para nos guiar. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele corrobora com as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que eu vou para o Pai, mas enviarei um Consolador, outro, que é igual a ele, não é diferente dele, é igual a ele, a palavra allos. Enviarei outro, ele diz. E esse outro, ele nos guiará em toda a verdade. Então, o apóstolo Paulo, ele está a corroborar com as palavras de Jesus. Ele está a dizer, irmão, que o Espírito Santo em nós, ele tem a função de nos guiar no caminho da verdade. Você não pode desprezar a direção do Espírito. Se você quer ter sucesso, quer viver como verdadeiro filho de Deus, como pessoa madura, a palavra oios, você precisa, irmão, seguir a direção do Espírito. Existe uma grande razão pela qual nós recebemos a mente de Cristo. A ideia é sermos guiados por essa mente. Se nós, ao vivermos segundo essa mente humana, nós raciocinamos coisas. Tudo que a gente deve fazer, a gente racionaliza. Ok? Através dessa mente. Quando o Espírito Santo está a te dizer algo a partir do teu espírito, a tua mente pode tentar racionalizar, mas você tem que entender se que vem do teu espírito, você tem que dizer sim. Porque se você tentar envolver essa mente aqui na direção do espírito ou da ideia que veio da mente de Cristo, você pode ser impedido de andar segundo essa direção que veio da mente de Cristo, pelo pensamento que veio dessa tua mente. Irmão, nós temos a mente de Cristo para pensar como Cristo pensa. Nós temos a mente de Cristo para falar as palavras que Cristo fala. Nós temos a mente de Cristo para ter as ações de Cristo. Então, irmão, se nós voltamos para o ditado que o homem é aquilo que ele pensa, então nós podemos entender que os pensamentos de Cristo revelam quem Cristo é. Só que os pensamentos dessa mente aqui natural, elas nem sempre revelam quem nós somos. Porque nessa mente natural tem uma promiscuidade de informações. Então ela pensa segundo essa promiscuidade de informações. Já na mente de Deus, embora ele sabe todas as coisas, a mente de Deus só tem uma única vontade, que é a vontade boa, perfeita e agradável. Então, se nós nos permitirmos guiar pela mente de Deus, que é o Espírito Santo em nós,
Então andaremos segundo uma única vontade, que é a vontade perfeita, boa e agradável. É mais correto nos deixarmos permitir ser guiados pelo Espírito Santo ou pensar segundo a mente de Cristo do que segundo essa mente aqui que ainda precisa ser renovada. A mente de Cristo é perfeita, não precisa ser renovada. E nós temos essa mente pelo Espírito Santo que está em nós. Aleluia! Ninguém conhece melhor a Deus senão o seu Espírito. E ninguém conhece melhor o homem senão o seu Espírito. Então, nós, não obstante sermos espíritos recriados que nos conhecemos bem, temos o Espírito Santo de Deus que nos conhece melhor. Então, não há ninguém mais indicado na face da terra para nos conduzir senão o Espírito Santo. O Espírito Santo é o guia único dos filhos de Deus. Não há ninguém que é apontado nas Escrituras que deve nos conduzir senão o Espírito de Deus. Aleluia! Escreva nos seus comentários, não há ninguém indicado nas Escrituras ou indicado por Deus que pode nos conduzir senão o Espírito de Deus. A única pessoa que Jesus Cristo enviou para nos guiar foi o Espírito Santo. Não foi os anjos, não foram os anjos. Anjos foram um modo primário na antiga aliança dos homens serem conduzidos. Hoje não. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós e ele nos conduz em toda a verdade. Então nós precisamos nos deixar ser permitidos, ou melhor, precisamos nos permitir ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se você ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você não vai fracassar. Diga, eu não posso fracassar sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele te conduz em sucessos, em vitória. A razão pela qual a Bíblia diz que nós somos a igreja triunfante, ou que nós podemos todas as coisas em Cristo, é porque nós temos o Espírito Santo de Deus. A razão pela qual a Bíblia diz que nós somos vitoriosos em todas essas coisas é porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Ou seja, temos aquele que nos garante o sucesso. Se nós nos permitirmos ser guiados por eles, obedecer aquilo que ele nos diz fazer, irmão, então nós vamos viver vitória, vitória. A razão pela qual o apóstolo João, ele diz que nós já vencemos aquele que está no mundo, é porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Ele diz, filhinho, vós sois de Deus e já está vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele está dizendo, porque nós temos aquele que é maior, ou porque aquele que é maior está em nós, que é representado pelo Espírito Santo de Deus, então nós já vencemos o mundo. Então já vencemos inclusive aquele que está no mundo. Então não há nada que nós devemos temer, não há ninguém que nós devemos temer. Temos um mestre por excelência, temos o conhecedor de todas as coisas em nós, o que tão somente é conhecedor, mas ele está disponível, ele tem a função principal de nos conduzir na verdade. Aleluia! Então nós somos mais que vencedor, glória a Deus. Nós somos vitoriosos o tempo todo, glória a Deus. Nós somos um sucesso, glória a Deus. Nós podemos pensar como Cristo pensa, glória a Deus, mas tudo isso é porque o Espírito Santo está em nós. Aleluia! É muito importante, irmão, saber disso. O sucesso do cristão depende da obediência que ele dá ao Espírito Santo. O sucesso do cristão, repito, ou o sucesso da igreja, depende da obediência dele ao Espírito Santo. Se o cristão não se submeter à direção do Espírito, então ele vai viver fracassos. Ele pode ter nele mesmo a garantia da vitória, mas mesmo assim experimentar derrotas, pelo simples fato dele não obedecer à direção do Espírito. Então, quer viver sucessos, quer experienciar vitórias, obedeça ao Espírito Santo. Ele está em você para te indicar a todas as vitórias que você deve ter. Aleluia! Ele em você é a garantia de sucessos, é a garantia de vitórias, é a garantia que você vai ter um lindo filho, que a tua empresa vai crescer tanto se você obedecer. O Espírito Santo em você é a garantia que o teu ministério vai crescer se você obedecer ele. Aleluia!
Não temos como ter sucesso senão pelo Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo em nós é a garantia do sucesso, ele é a garantia da vitória, é a garantia de que nós, irmãos, somos mais que vencedores e que não há ninguém nesse mundo páreo para nos vencer. Derrota não é uma realidade para aquele que se permite ser guiado pelo Espírito Santo. A derrota não é uma realidade para aqueles que se permitem ser guiados pelo Espírito Santo. Sempre que nós nos permitimos na direção do Espírito, irmão, nós vamos viver vitórias. Isso quer dizer que fracasso é uma decisão tua em desobediência ao Espírito Santo. Fracasso é uma decisão tua em desobediência ao Espírito Santo. Mas sucesso, ele pode ser sim uma decisão tua em obediência ao Espírito Santo. Quer dizer que se não for pela obediência ao Espírito Santo, você não vai viver vitórias. Você vai viver fracasso. Você vai ter o parceiro errado, a parceira errada. Por quê? Porque você não obedeceu à direção do Espírito. Você não consultou o Espírito para tomar aquela decisão. Quer dizer que a tua empresa, ela pode viver muitas perdas se você não obedecer à direção do Espírito. Quer dizer que você pode fazer associações das trevas malignas que vão te trazer derrotas, grandes perdas de finanças, se você não obedecer à direção do Espírito. Todo o teu sucesso está ligado à obediência do Espírito. Aleluia! Então, esses pontos todos que eu acabei de citar mostram para nós a grande importância de nós obedecermos à direção do Espírito. Lembra que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é um filho maduro, oios. Filhos maduros não andam de qualquer forma, eles andam por instruções corretas. E não há ninguém mais correto no mundo senão o Espírito Santo de Deus, que foi enviado por Jesus Cristo para habitar em nós. Então, se permite guiar pelo Espírito Santo, viva vitórias e que o Senhor abençoe você, irmão, na prática dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro mesmo que você vai viver sucessos, vitórias. Esse é um tempo de todos nós, a Igreja de Cristo, se permitir ser guiada pelo Espírito de Deus, porque Deus tem grandes coisas para revelar a nós. Deus quer comunicar ao nosso espírito, Ele quer acender essa vela que é o teu espírito, Ele quer trazer iluminação, Ele quer fazer com que você, que essa lâmpada esteja acesa e viva coisas grandiosas. Eu declaro que esse é um tempo em que você verá com mais nitidez as coisas, que você discernirá claramente cada situação, cada ação de pessoas. Você vai discernir cada coisa que você tem vivido pelo Espírito, porque esse é o tempo que Deus está nos afiar pela sua palavra a estarmos mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Eu declaro que ninguém vai te mentir nesse tempo. Eu declaro que ninguém terá sucesso em enganar você, em ludibriar você. Eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo que esse é o tempo em que a Igreja Coepre estará mais sensível ao Espírito Santo de Deus. E por essa razão fará negócios grandiosos, o Senhor estará abrindo portas grandes para que nós possamos desfrutar da bênção que Ele mesmo disponibilizou para nós. Eu declaro que esse é um tempo em que você fará contratos milionários, bilionários pela direção do Espírito. Você não vai abrir nenhum negócio senão pela direção do Espírito. E esse negócio que você abrir, esse negócio que você criar, ele vai prosperar por ser uma decisão do Espírito. Eu declaro isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos agracie nesse tempo, ao vivermos segundo essa palavra que estamos a aprender. No nome de Jesus, amém e glória a Deus.